Caros amigos do canal Via Romana, eu sou o professor Rafael Queiroz. Esse é mais um Visão Nacional de número 29, provavelmente o último do ano de 2021. Nós vamos dar sequência ao nosso trabalho apenas em 2022. Por isso, desde já eu desejo a você que me acompanha por aqui um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Que 2022 seja melhor que 2021 e que a graça de Deus esteja com todos. Tá bom? Pessoal, nós hoje vamos tratar de duas pautas. Pauta 1, Lula e Alckmin. Pauta 2, Daciolo e Ciro. Vamos então passar aqui para a pauta 1, Lula e Alckmin. Nossa primeira pauta do dia de hoje. Bom, o que a gente está vendo aí é uma aliança improvável se desenhando para a eleição de 2022. Claro que a coisa não está efetivada, mas há chances dela ser efetivada. E sobre isso eu queria fazer os seguintes comentários. O primeiro deles é que se Lula tivesse esses 40%, quase 50% de intenção de voto, como tem apresentado algumas pesquisas por aí, ele não estaria desesperado buscando o apoio do Alckmin. Muitos vão dizer, não, ele está buscando o apoio do Alckmin porque não basta ganhar a eleição, é preciso governar o país e o Alckmin traria a confiança dos empresários para o Lula. Bom, mas se ele tem 40% ou quase 50% de intenção de voto, podendo até, quem sabe, ganhar no primeiro turno, né, ele já teria, obviamente, a confiança do empresariado, ele já teria aí condições de governar tranquilamente. Então, ao meu ver, essa aliança Lula e Alckmin, ela está sendo buscada pelo Lula porque ele sabe que não tem esse índice de 40%, quase 50% de votos para ganhar no primeiro turno com folga. Ele está buscando essa aliança para ter essa folga, para ter esse índice, mas ainda não tem. Eu já tive a oportunidade de comentar com alguns amigos que eu imagino, é uma opinião minha, obviamente, posso estar errado, posso estar certo, mas eu acredito que seja isso. Nós tenhamos aí por volta de uns 15% a 20% de pessoas realmente decididas a votar no Lula e de 15% a 20% também decididas a votar no Bolsonaro. Então estariam os dois aí quase que num empate técnico. Você teria tanto de intenção de voto real, efetiva para o Lula, quanto do Bolsonaro, girando aí em torno de 15% a 20%. Não imagino que tenham mais que isso. Esses números que têm aparecido, eles são distorcidos, porque muitas das vezes o que acontece? A pessoa diz que vai votar no Lula por temer o Bolsonaro, e diz que vai votar no Bolsonaro por temer o Lula. Então, eu imagino que o que tem de eleitor fiel aos dois é isso, é de 15% a 20%. O resto do eleitorado pode ir para um lado, pode ir para o outro, dependendo da conjunção de forças que vai se organizar, vai se efetivar em 2022, dependendo de como que a figura do Ciro Gomes vai se sair, como é que a figura do Moro também vai se sair em 2022. Então tudo pode mudar. Existe um terreno movediço, uma areia movediça, melhor dizendo, no meio desses números aí que são apresentados. Então eu imagino que o Lula só tenha realmente aí na casa de 20% de intenção de voto, e o Bolsonaro de 15% a 20% também, tá? Efetiva, intenção efetiva. O resto vamos dizer assim, o eleitor que está indeciso, que pode mudar de lado. Tá? Então por isso que o Lula está buscando essa aliança com o Alckmin, ao meu ver. Houve alguns comentários em relação a essa aliança por parte de Olavetti, dizendo que essa aliança ela provaria a chamada estratégia das tesouras, da qual Olavo de Carvalho sempre falou muito. O que seria essa estratégia das tesouras para o Olavo de Carvalho? Segundo o velho, haveria 3 alas dentro dessa estratégia no Brasil, que seria o socialismo fabiano, representado pelo PSDB, o socialismo marxista pelo PT, e o nacional-janguismo, que ele não diz quem representa. Imagino que seria o quê? Um PDT, um PSB, o Ciro Gomes, quem sabe.
A pergunta que fica é onde encaixar nesse esquema aqui de pensamento do Olavo de Carvalho o Ciro Garcia, do PSTU, que é muito mais marxista do que o PT, se é que o PT é marxista, né? Nós já até tivemos a oportunidade de gravar um programa aqui, de escrever um artigo no nosso blog, Catolicidade, sobre se o PT realmente é socialista, né? Onde encaixar o Rui Costa Pimenta, do PCO, e, enfim, outras figuras que temos aí no cenário da esquerda brasileira. Qual é a interpretação que o Olavo dá para essa estratégia das tesouras? Segundo ele, Stalin teria criado isso lá nos anos 30, tá? Para impedir a formação de uma direita. Ou seja, segundo o Olavo, a estratégia das tesouras consiste em você criar uma esquerda radical e uma esquerda moderada. E aí, as pessoas apavoradas com a esquerda radical, elas votam na esquerda moderada para impedir uma revolução. Mas acaba que a esquerda chega ao poder e acaba que ela vai fazendo, se não uma revolução a curto e médio prazo, a longo prazo. Então, no fim das contas, o resultado é igual. Isso segundo o Olavo de Carvalho, tá bom? Então, segundo alguns, Olavete, essa aliança Lula-Alckmin provaria que o Olavo tem razão sobre a conexão PT e PSDB, que ambos os partidos são quase a mesma coisa. O problema todo nessa afirmação, nessa alegação, é que se realmente o Olavo tem razão aí, então ele também está dentro da mesma estratégia. Porque em 2014 o Olavo de Carvalho mandou votar no Aécio Neves. É bom lembrar disso. Ele dizia que era para votarmos em Aécio Neves em 2014, contra Dilma Rousseff. Então, sendo assim, o Olavo também faz parte dessa estratégia das tesouras, ele também é comunista, ele também está dentro desse esquemão montado pelo Stalin. Né? Lembrando que o Aécio, em 2014, tinha uma proposta, inclusive muito mais radical do ponto de vista social, do que a proposta da Dilma, que já era uma proposta social misturada com neoliberalismo, fortemente misturada com neoliberalismo, porque ela veio para o segundo mandato com Joaquim Levy. Né? E se vocês pegarem o plano de governo do Aécio, ele propunha algo até mais radical em termos de Bolsa Família e tal, do que o PT. Tá? Então, quer dizer, o Olavo mandou votar em alguém que era mais esquerdista do que a Dilma. Tanto que o Aécio, na época, disse, não tentem me jogar para a direita, porque eu sou de esquerda. Né? Dizendo que a tentativa do Olavo de aproximá-lo dele e do pessoal dele não fazia sentido. Pois bem, essa estratégia das tesouras, essa noção Olavete, é uma confusão total, né? Porque o Olavo ele remete esse socialismo social democrata do PSDB ao socialismo fabiano, e ele remete o socialismo fabiano também ao Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ao New Deal e ao Keynes. Na verdade, a gente tem que lembrar que o New Deal e o Keynes, o New Deal foi feito com base na proposta de Keynes, eles nada mais eram do que uma tentativa de salvar o capitalismo através da intervenção do Estado. Não tem absolutamente nada a ver com socialismo propriamente dito. Tá? E ele esquece que o PSDB é social-democracia. E social-democracia tem uma diferença para o socialismo fabiano, propriamente dito. Tá? Que tem mais a ver com a Fabian Society, desenvolvida na Inglaterra. Né? A social-democracia ela começa com o Ferdinand de Lassalle, tá? E ela tem muito a ver com a ideia de um reformismo em vez de uma revolução. Tá? O Lassalle ele propunha luta de classes, mas uma luta de classes mais moderada do que a que propunha o Marx. Então ele propunha um caminho reformista para chegar ao comunismo. Tá? A meta é a mesma, a diferença é a estratégia, obviamente. Só que a social-democracia ela sofreu transformações ao longo do tempo. Tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, vai começar a ter um aprofundamento da divergência entre marxistas e social-democratas. Tá? Sobretudo pelo processo de perseguição que houve na União Soviética, né, dos bolcheviques contra os social-democratas, até para que eles pudessem ter hegemonia sobre o país, perfeito controle sobre o Estado. E depois, após a Segunda Guerra Mundial, essas divergências elas se consolidam, tá? De maneira que o Partido Social Democrata Alemão
vai abandonar de vez qualquer referência ao marxismo, já em 1959, tá? Com um novo estatuto, um novo manifesto. Já no fim do século XX, partidos caracteristicamente social-democratas, como o Partido Trabalhista Inglês, o Partido Social-Democrata Alemão, eles vão adotar um neoliberalismo moderado, que vai ser conhecido como terceira via. Então não tem absolutamente mais nada a ver com marxismo. Tá? E outra coisa, né? Vamos lá, nas teses de Abril, o Lenin já apresentava a social-democracia, né, o socialismo reformista, como um capitalismo reacionário, ou seja, como uma vertente que iria impedir a revolução de acontecer, mesmo a longo prazo. Tá? E outra, né, Stalin não poderia ter criado o socialismo moderado, o reformista, social-democrata, porque esse já existia antes dele. Não foi o Stalin quem criou isso. Já existia, não foi uma armadilha, uma estratégia que o Stalin criou, né? Para, olha, vamos implantar aqui a esquerda moderada em diversos países para ir avançando o socialismo passo a passo, se a gente não conseguir implantar o socialismo radical, né, o marxismo radical. Isso não faz sentido, porque esse socialismo moderado já existia, tinha uma autonomia em relação ao stalinismo, ao pensamento soviético, né? E, aliás, cabe dizer que o que o Stalin patrocinou no mundo ocidental, em termos de formação, de estruturação, foram os partidos comunistas, né? Que operavam em diversos países. E que, em muitos casos, se vocês pegarem, por exemplo, aqui no Brasil, o Partido Comunista do Brasil, né? O Partido Comunista Brasileiro, melhor dizendo, né? O PCB, que estava lá sob auspício do Luiz Carlos Prestes, o pessoal do PCB defendia o aprofundamento do capitalismo no Brasil. Não era nem a implantação de uma esquerda moderada na época, ali nos anos 40, anos 50. Eles acreditavam que era preciso levar as últimas consequências, as contradições do capitalismo para desencadear uma revolução, né? E, obviamente, se você colocasse uma esquerda moderada, isso ia ser brecado. Então não tem nada a ver, essa análise do Olavo é completamente fora da realidade, não tem estofo nenhum nos fatos. Tá? E outra coisa, a união do Lula com o Alckmin só prova que o PT não quer fazer ruptura nenhuma com o sistema, não quer fazer revolução, porque o Alckmin seria um fiador, né, para o Lula aparecer para o empresariado nacional e internacional como um cara que não vai fazer nenhuma aventura a lá Hugo Chávez, a lá Maduro, etc., tá? Para tranquilizar o mercado, que aliás foi o que ele fez, né, lá em 2002, quando ele apresentou, né, toda aquela plataforma dele, ele de terno e gravata, apresentando lá o Meirelles como seu futuro chefe do Banco Central, né, diretor do Banco Central, colocando inclusive depois o Palocci, né, no Ministério da Economia, se eu não me engano, tudo para tranquilizar o mercado, dizendo, olha, eu não vou fazer nenhuma loucura, nenhuma ruptura. Então, se prova alguma coisa, prova que o PT não é isso que o Olavo acha que é. O socialismo marxista que vai fazer uma revolução à vera no país. Tá? Então, era isso que eu tinha para dizer aqui sobre essa pauta 1. Vamos passar para a pauta 2, pessoal, sobre Ciro e Daciolo. Bom, nós vimos nos últimos dias o Daciolo pedindo voto ao Ciro Gomes, dizendo que vai apoiar o Ciro Gomes, né, nas eleições de 2022. É claro que isso também pode mudar, eu não sei como é que as coisas vão andar até lá, mas é o que a gente tem de início. Tudo isso surpreendeu as pessoas, me surpreendeu também, porque quando eu vi o Daciolo se filiando ao Partido da Mulher Brasileira, o PMB, a impressão que dava, e as notícias que a gente recebia de pessoas até próximas ao Daciolo e ao PMB, era de que ele ia vir realmente candidato a presidente da República. Eu até me perguntava se o mais correto era o Daciolo ter se filiado ao PMB, porque ele tem um capital político bom, e o PMB é um partido nanico. Mas aí muitos diziam que o PMB iria conseguir aí, o tempo de televisão, com filiação de deputados bolsonaristas que passariam para a base do Daciolo, para apoiar o Daciolo, e aí ele teria tempo de televisão, e com tempo de televisão ele teria alguma possibilidade de subir aí nas pesquisas, né? Chegando, sei lá, em quarto, terceiro lugar, quem sabe. Tá? Mas aí tudo teve uma reviravolta. Ele decidiu retirar sua candidatura, né, ao que tudo indica, e apoiar o Ciro Gomes. Tá? A pergunta que eu faço é em troco de que esse apoio do Daciolo vai ser dado?
Tá? Há quem diga que teria existido uma conversa entre o Ciro e o Daciolo nos bastidores. Quem me disse isso? Uma pessoa ligada ao PMB, onde o Ciro teria prometido formar uma chapa com o Daciolo como vice. Outros dizem que não, que o Ciro já está acertado com outros nomes, e, enfim. Não sei, a gente está passando aqui para vocês o que as pessoas estão falando. E a minha análise sobre essa aproximação do Ciro e Daciolo é a seguinte: ela pode ser boa, porque ela pode ser uma união da esquerda do trabalho com a direita dos costumes, que é uma coisa que a gente vem defendendo já há algum tempo. Isso poderia trazer uma evolução do Daciolo e poderia trazer ao Ciro maior moderação, porque a gente sabe que o Ciro defende muitas pautas progressistas. Tá? Então a gente tem que se perguntar, essa aproximação do Ciro com o Daciolo é uma mera aproximação? Quer dizer, o Daciolo apenas vai, vamos dizer assim, apresentar o Ciro como candidato, como seu candidato ao seu eleitorado, mas não vai fazer campanha pelo Ciro, não vai entrar na chapa do Ciro. Né? É uma coalizão, que é uma coisa, né, muito mais estruturada, ou é uma aliança? Quer dizer, ele vai ter um lugar dentro dessa candidatura, né, do Ciro Gomes? Não sabemos ainda. Tá? O fato é que o Ciro Gomes, apesar dos pesares, e eu quero deixar claro aqui que eu tenho, né, para mim, muito patente quais são os problemas do Ciro Gomes. Eu já expliquei isso daqui em diversos momentos. Algumas pessoas acham que quando eu elogio um elemento aqui e ali do Ciro, eu estou endossando o Ciro como um todo. Hoje em dia está muito complicado, né? Porque você não pode falar mais nada. Porque as pessoas acham que se você, por exemplo, critica o Estado de Israel, você é nazista. Né? Se você faz uma apreciação histórica sobre Hitler, sobre a questão do conflito judaico-alemão ali nos anos 20 e 30, você já é nazista. Se você faz um elogio a um aspecto do governo Bolsonaro, você é bolsonarista. Se você critica o Bolsonaro, você é lulista. Né? Então, está impossível de você conversar no Brasil de hoje. Mas eu sempre deixo claro aqui que a minha posição quanto ao Ciro é uma posição crítica. Ele tem pontos positivos, tem pontos negativos. Né? Mas, ao meu ver, o Ciro Gomes hoje, dentro do que tem aí, em termos de Lula e de Bolsonaro, é o mal menor, porque o Ciro está menos articulado ao sistema financeiro que Lula e que Bolsonaro. Né? O Bolsonaro tem um projeto claro de destruição do Estado Nacional, né, de sujeição do Brasil às forças internacionais. O Lula não chega tão longe quanto o Bolsonaro, mas ele adotou um neoliberalismo, ainda que moderado, adotou, o que põe também o Brasil em risco. E tem toda essa agenda dos costumes, aí, essa agenda identitária que o PT entrou, que o PT endossou, e do qual ele não consegue se separar. Aliás, agora, recentemente, ele recebeu lá no PT o Fabiano Contarato, né, um senador homossexual, militante da causa homossexual, que mostra bem o que é o PT. Tá? Então, ao meu ver, o Ciro, apesar dos pesares, ele é um mal menor nesse cenário aí. Mas o Ciro tirou uma foto com travesti. A gente sabe que o Ciro postula essas pautas, né, progressistas, mas não com a virulência que o PT postula. Tá? Isso tem que ficar claro. Então, obviamente, eu considero que se vier, né, uma aliança Ciro-Daciolo, será uma coisa interessante para 2022. Mas ainda não tenho como dizer, porque para ter certeza disso é preciso saber se o Daciolo vai ser vice na chapa do Ciro ou qual é o lugar que o Daciolo vai ter na campanha do Ciro. Tá? Qual é o lugar que o partido do Daciolo, o PMB, vai ter na chapa do Ciro. Então é preciso que a gente acompanhe a evolução dos fatos para a gente ter uma noção mais exata do que vai ser possível extrair de uma possível coalizão ou aliança entre os dois. Tá? Se for possível extrair alguma coisa, algum compromisso em favor desse pressuposto da direita dos costumes, eu acho que seria interessante, né, dar apoio a essa chapa que vem aí, que poderia vir aí, né, melhor dizendo. Muita gente fala do Aldo Rebelo também, né, que é um nome que eu gostaria de ver também como candidato, sem dúvida alguma, gostaria de apoiar, mas parece, ao que tudo indica, né, pelo que o Aldo mesmo vem falando,
que a candidatura dele não vai acontecer em 2022, não vinga em 2022, por uma série de razões. A gente aqui não vai entrar no mérito disso, mas as fontes que nós temos são quentes. Então, assim, o Aldo teria muito mais o objetivo de montar, né, esse quinto movimento que ele está direcionando aí para o futuro, para criar uma frente nacional para o futuro, tá? Mais do que para concorrer para a eleição de 2022. Mesmo que ele não concorra, é importante a figura dele ser projetada, porque isso reverbera no debate público nacional e pode fazer com que os candidatos à presidência da República tenham que fazer rearranjos, reestruturações das suas campanhas para atender certas pautas que vão ganhando força à medida em que a gente vai ventilando certas ideias. Tá? E aí, que ideias que a gente está falando? Ideias nacionalistas, realmente venham de encontro com o desenvolvimento econômico do país, né? O levantamento do Brasil dessa dependência financeira ao sistema internacional, sistema global internacional, a dependência do Brasil frente à China, frente aos Estados Unidos, isso é importante. Tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer, tá bom? A gente, em 2022, se encontra mais uma vez, assim espero, e mais uma vez desejo a vocês um bom Ano Novo e um Feliz Natal. Até a próxima.